Glória a Deus, né? Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém. Fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Alguém pode trazer um copo d'água para mim? O 2, por favor. Nós estamos aí no modo high-tech, cada dia mais tecnologia, né? Mais coisa nova para nós, graças a Deus. Só eu que estou no modo antigo. No modo da turma de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus. Aqui a mão e para a glória do Senhor. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite, amém? Amém. Jesus está neste lugar e a presença dele está sobre nós neste lugar. E Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque Deus ele tem nos chamado a este lugar. Porque Ele tem um propósito, uma promessa, uma bênção e uma palavra para o nosso coração. Hoje não é apenas quarta-feira, hoje é a quarta do Senhor. Hoje é o dia de estar na presença do Senhor e na casa dele. Quem crê comigo aqui nesta noite? Amém. Glorifica a Deus em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, Gisele? Abra sua Bíblia comigo nessa noite aí, no livro de Gênesis. Isso aqui são só 13 páginas, então vocês se preparem que tem muita coisa. Já é a terceira de hoje mesmo, a bênção é maior, amém? Livro de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos falar de uma pessoa que fez parte da vida de Abraão. Eu estou fazendo uma conferência de mensagens sobre a vida de Abraão, e Agar é um desses personagens, a qual Deus chamou, abençoou e foi atrás dela. Então esta mulher ela tentou fugir, Xavier, mas Deus a encontrou no meio do deserto. Então é da fuga ao encontro com Deus. Esse é o título da mensagem, amém? Gênesis capítulo 16, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Versículo 11. E o anjo do Senhor lhe disse: eis que tu estás com filho, e gerarás um filho, e lhe chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E no versículo 13: e ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Amém, queridos? Amém. O livro de Gênesis é um livro dos começos aqui da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui que a partir do capítulo 12, a história começou a mudar. A partir do chamado de Abraão. Abraão, que era filho de Terá, da descendência de Sem. Sem de Lameque, Lameque de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque, que andava com Deus. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Malalel. Malalel era filho de Cainã. Cainã, filho de Enos, que começou a invocar o nome do Senhor. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus. Assim começa a genealogia inversa. Porque Deus chamou esse homem, separou ele para um propósito. A história de Abraão é muito rica. A história de Abraão, se nós começarmos hoje, pode preparar 15 dias que não dá para terminar. É um homem que teve uma fé inabalável, teve um propósito diante de Deus, um chamado, sete partes de uma promessa que Deus prometeu a Abraão, uma obediência inquestionável, um homem que adorava a Deus, um homem que invocava a Deus, um homem que montava altares e um homem que andou pela fé diante do Senhor. Todos nós, quando cremos na palavra do Senhor, nós começamos a andar pela fé como andou Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia. Abraão ele saiu debaixo de uma cobertura de Deus, da proteção do Senhor, da bênção de Deus sobre a vida dele. Abraão foi igual Deus apareceu para ele 6 vezes. Quando Deus fala para ele que é um escudo, que a sua descendência seria sobremodo grande, ou na outra tradução, que ele teria um grandíssimo galardão. Abraão é um homem que invocou o nome do Senhor. Abraão é um exemplo de fé. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 9, que nós somos descendentes pela fé, através de Abraão, quando nós cremos na salvação do nosso Senhor. É o primeiro patriarca da Bíblia. Nós falamos de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o homem que marcou a história. O primeiro homem a qual Deus transforma o seu nome, passa de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Então Abraão tem uma história muito rica, mas eu não vou falar diretamente de Abraão, mas daqueles que conviveram com ele, que foram abençoados junto com ele, que estiveram debaixo da promessa dele. Porque quem anda
Com quem tem promessa, ele anda também debaixo da promessa de Deus. Com quem tu anda, você vai ver como você vai ser abençoado. Quem anda com quem tem propósito, ele também tem propósito diante de Deus. Nós devemos andar com aqueles que caminham pela fé diante do Senhor. Amém, queridos? Então nós falamos dessa mulher chamada Agar. O nome dela, Xavier, significa fugitiva, fuga. Ela era uma estrangeira, uma mulher que era emigrante. Isso é o significado do nome dela. O próprio nome é o significado, é a vida dela. Esta mulher foi uma serva de Sara. Ela foi dada a Abraão no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, quando teve fome na terra e Abraão peregrinou no Egito. Quando ele chega no Egito, a palavra do Senhor diz que Faraó, ele apaixonou pela mulher dele, que a mulher dele era muito bonita, era formosa, e a palavra diz que esse homem queria a mulher de Abraão. Abraão mentiu para ele e disse que ela era sua irmã, não contou que ele era casado com medo de morrer, tinha recebido a promessa e estava com medo de fazer a vontade de Deus. Quando nós vemos ali que Faraó tomou Sara, ele começou a dar presentes para Abraão, ele chegou rico lá no Egito e saiu mais rico ainda, porque estava debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus é espiritual, é material, é na mente, é no coração, ela é sobre a nossa vida, ela trabalha no âmbito emocional, ela trabalha no âmbito espiritual, e ela trabalha no âmbito físico, na família, no trabalho, aonde você está no teu ministério e na tua vida particular. Então nós vemos aqui que esta mulher, a palavra diz em Gênesis 2,16, que Faraó deu a Abraão muitos servos, servas, camelos, ovelhas, jumentos, jumentas e gado. Abraão saiu mais rico do que quando ele entrou. E nós vemos ali que a proteção, o escudo de Deus era tão grande na vida dele, que ele não permitiu Faraó a tocar na mulher do servo de Deus. Ela tinha dono, ela tinha endereço, ela tinha um homem dela, e Deus não permitiu, atormentou Faraó com pragas. Nós vemos a proteção de Deus na vida daquele que obedece o seu chamado. Agar então foi uma dessas mulheres que foi dada como serva, mas ela servia diretamente a Sara. Sara, esposa de Abraão, mulher estéril. No capítulo 12, quando ele sai de Harã, no versículo 4 ele tinha 75 anos. No capítulo 16, no versículo 3, diz que ele estava peregrinando 10 anos em Canaã. Ou seja, ele estava com 85, Sara com 75, estéril e recebendo uma promessa de Deus. A promessa não havia ainda se cumprido. Deus tinha falado com Abraão que ia dar um descendente, que ele ia dar uma família, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas Deus não falou que o filho seria de Sara, até aquele momento. Só em Gênesis capítulo 17, versículo 17, que a palavra do Senhor fala, que Deus falou para Abraão, que ele vai ter um filho, e que Sara geraria um filho. Até o momento ele só sabia que teria uma descendência, mas ele não sabia de quem. E até o momento Deus não tinha falado com Sara. A primeira vez que Sara ouve a voz do Senhor, está em Gênesis capítulo 18, versículo 10. Ela ouviu dentro da tenda os 3 anjos conversando com Abraão sobre o que eles iam fazer em Sodoma e Gomorra. Aí ela riu no seu coração. Aí falou: por que Sara está rindo? Eu vou vir, eu sou o Deus do impossível. Haveria alguma coisa difícil para mim? Gênesis 18, 14. Então nós vemos que a promessa estava aqui, dedicada a Abraão, mas até o momento não havia sido gerada fisicamente. Então, o que Sara fez? Sara, ela pegou sua serva e foi ela, está no capítulo 16. Você pode ler no 3, no 4, no 5, que ela deu a sua serva a Abraão. Abraão teve um filho com Agar, chamado Ismael. Ismael é um nome que significa aquele que Deus ouve. Ismael foi dado por Deus, o nome dele, a Agar. Agar, ela teve uma experiência com Deus no meio da sua tribulação e dificuldade. Por isso que eu dei o nome do título da mensagem, que você está na fuga e tem um encontro com Deus, ou no meio do deserto e um encontro com Deus. Agar, ela teve a experiência que Abraão teve. Agar, ela foi e concebeu de Abraão. A palavra de Deus diz que ela começou a caçoar de Sara. Eu não sei se ela simulava vômito para Sara, eu não sei se ela chegava a fazer um gesto na barriga para Sara, porque Sara era estéril. Mas a palavra de Deus diz que ela irritou severamente a sua senhora, e ela não poderia ter feito o que ela fez. Esse sim foi o erro dela. Mas ela estava com o filho do homem que tinha uma promessa. Quando Agar foi humilhada severamente por Sara, ela fugiu para o meio do deserto. Ela preferiu voltar para sua terra do Egito, de onde ela saiu, do que ficar sendo maltratada. Porque Abraão não poderia expulsar ela, segundo o costume da época. E Sara também não podia. O que ela fez? Ela começou a irritar. Ela começou a maltratar. Ela começou a tratar ela com severidade. A mulher preferiu ir para o deserto que ficar debaixo do jugo da mulher de Abraão.
Então a história foi muito complicada, foi sério, foi difícil. E esta mulher foi caminhar no meio do deserto. Agar, ela conhecia toda aquela região. Agar foi achada perto do deserto de Sul, de Canaã, aonde Abraão estava, até o Egito, são 425 quilômetros a pé. Ela estava na metade do caminho praticamente. O anjo do Senhor foi ao encontro desta mulher. Deserto, às vezes você vai achar que você está passando no deserto. 3 coisas nós temos que considerar. Ou Deus pode te levar para o deserto, se Ele te levar, Ele te tira. Ou o inimigo pode te colocar no deserto, igual ele fez com Jó, mas Deus também te livra. Ou você mesmo pode se colocar no deserto. Se você entrou no deserto por conta própria, aí o sofrimento vai ser maior. Agar foi ela que causou o problema, caçoando da sua senhora. Mas quem fez o problema foi Sara, porque foi ela que ofereceu para Abraão. Em vez de virar um casal, virou um trisal. E aí começou a ter problema dentro da família. E nós vemos esta mulher, aí você fala, Agar era só uma fugitiva. Não, Agar tem muito mais coisa. Ela foi uma mãe, ela foi aquela que gerou o primeiro filho de Abraão, ela foi serva, ela foi escrava, ela foi guerreira, ela foi valente, ela foi uma mulher destemida, ela foi uma mulher que não tinha medo de encarar os problemas, ela foi uma mulher virtuosa. Nós vamos ver que ela teve um encontro com Deus, a qual nem Sara teve. Porque Sara só deu o nome de Isaac que Deus tinha falado e falou, esse é aquele que me fez ir. E Agar não, ela invocou o nome do Senhor. Nós lemos na palavra de Deus. Agar enfrentou o deserto. Deserto, às vezes, irmãos, é lugar de o quê? De sequidão, de problema. É uma tribulação, uma adversidade, um problema, uma situação que tu pode estar enfrentando. Pode ser na tua família, na tua saúde, pode ser no seu trabalho, pode ser na vida financeira, pode ser no seu ministério, pode ser na sua vida espiritual. O certo é que Deus vai te achar em algum momento. Deus vai te encontrar, igual Ele encontrou ela em algum momento. Deserto, quando nós passamos por ele, é um lugar de passagem, não é um lugar de moradia. Deserto é lugar de moradia só para quem determinou, igual Deus determinou para Ismael. Falou, esse homem vai ser igual um jumento selvagem, um homem selvagem, vai viver no meio do deserto. A mão de todos é contra ele, a mão dele é contra todos. Assim Deus falou no capítulo 16 sobre Ismael. Mas Ismael foi preparado. Você vê que o povo árabe, eles vivem no deserto, sobrevivem no deserto, não falta nada, aliás tem dinheiro até demais. Você vê a Liga Árabe dos 12 príncipes, descendentes de Ismael. Homens que têm ouro, petróleo, dinheiro. Ali é cheio, que os caras andam com ouro, Ferrari, só aquela coisa boa, dinheiro eles têm. E se você for pregar para eles e não conhecer bem a Bíblia, ele vai falar, tu está falando de Abraão, rapaz? Eu sou filho de Abraão, eu sou descendente de Ismael, eu sou filho do primogênito de Abraão. E outra coisa aqui, eu tenho ouro para dar e vender. Ele vai olhar na tua cara e vai te falar, e vai mostrar a Bíblia para você. Eu sou filho de Abraão. E eles são irmãos de Isaac. Eles são irmãos dos judeus. A verdade é essa. Porque Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Nós vemos que essa mulher saiu do deserto. E ela aproveitou o deserto para quê? Para experimentar a fidelidade de Deus, para crescer diante de Deus, para viver a palavra de Deus, para estar diante de Deus, para conhecer a Deus, para se aproximar de Deus. O anjo fala na palavra do Senhor, no capítulo 16, no versículo 7, 8, 9, 10 e 11. 5 vezes. O anjo do Senhor falou a Agar. O anjo do Senhor disse a ela. No versículo 8 ela fala, não está escrito. Está escrito assim, e ele disse a ela, ele quem? O anjo. Então 5 vezes. Ele teve um diálogo com essa mulher no meio do deserto. Se você está atravessando o deserto, está atravessando dificuldade, aproveita para ver se tem mais intimidade com Deus, aproveita para ver se se aproxima mais de Deus, aproveita para ver se tira alguma coisa, cresce na sua vida espiritual, tem um contato com Deus. Tem pessoas que vão para o deserto porque elas não têm experiências com o Senhor. É no deserto que tu tem que aproveitar. Deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de você ser maduro espiritualmente, deserto é lugar de ter encontro com Deus. Deserto, quando Deus está contigo, meu irmão, pode ter sol, vento, o que for, ventania, problema, calor, frio, Deus está contigo, Ele vai te sustentar em nome de Jesus. Amém? Então nós vemos que essa mulher, ela aprendeu a depender de Deus. Ela passou no deserto junto com Deus. Eu nem li, deixa eu ver o que está aqui. Então deserto é isso aí. Ela desenvolveu uma experiência com o Senhor pessoal. Agar é a única mulher e a única pessoa do Antigo Testamento que fala assim, o Senhor é o Deus que me vê. Ela não fala que é o Senhor Deus que vê. É a única pessoa do Antigo Testamento
que deu um nome para Deus no sentido pessoal, no encontro íntimo e poderoso que ela teve com Deus. O encontro com Deus foi tão marcante que ela falou: é o Deus que me vê. É a única pessoa, não tem mais ninguém que vai falar assim: o Senhor que é meu, o Senhor que me deu, o Senhor que falou, pode ser o Senhor proverá e tal. Aí é diferente, mas ela fala: o Deus que me vê. Então o Deus dessa noite é um Deus que te vê, amém, querido? No deserto você descobre 3 coisas muito importantes para a sua vida. Você vai descobrir 3 coisas muito importantes que vão te ajudar o restante da tua caminhada com Deus. No deserto tu descobre quem é Deus, quem é você e quem está ao seu lado. No deserto você descobre quem está querendo te derrubar, quem está querendo te apedrejar, quem está querendo te jogar mais para o poço, te empurrar no buraco. No deserto tu vê quem quer te ajudar, quem ama você, quem está do seu lado. Porque quando tu está com problema, todo mundo sai de perto. Quando não gosta de você, todo mundo sai de perto. Agar foi esta mulher, a qual Deus a chamou no meio do deserto. Deserto é lugar de encontro com Deus, amém, queridos? Em algum momento da tua vida tu vai ter que encarar o deserto. Tu vai ter alguma dificuldade, mas é porque Deus quer te dar crescimento espiritual. É porque Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. É porque Deus tem um ministério, uma obra, alguma coisa na tua vida que é muito grande. Se Deus te levar a te encontrar no deserto, é porque a obra dele é muito grande na tua vida. Se ele te der um livramento, a bênção dele é muito grande na tua vida. Se ele for lá falar contigo, porque ele falou diretamente com essa mulher, o Deus de Abraão, que seria o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha, Mateus, tinha 10 anos que essa mulher vivia com Sara e com Abraão. Ela viu os 2 velhinhos, não tinha filho. Ela zombou da mulher de Abraão. Ela falou: mete marcha, vai embora, sai daqui. Aí expulsou a mulher. Aí quando ela entra no deserto, o anjo vai atrás dela. Porque Deus nunca desiste daquele que ele chamou. Deus nunca desiste daquele que ele tem algo na vida dele. Deus nunca desiste daquele que ele tem propósito. Deus nunca desiste da bênção na tua vida. Deus não está desistindo de você nessa noite. Amém, queridos? E nós vemos então que esta mulher, ela conheceu o Senhor. Irmãos, o deserto, olha para você ver, o homem que teve o maior sofrimento da palavra de Deus é chamado Jó. Eu nunca vi um homem sofrer tanto. Ele só teve 4 pessoas para contar notícia ruim no mesmo dia. Num dia só, ele perdeu tudo que ele tinha. As 7.000 ovelhas, né? 1.500 juntas de boi, 500 de camelo. Os servos e as servas. Perdeu 7 filhos e 3 filhas. Perdeu a saúde. No segundo dia, ele perde a saúde, porque o inimigo tocou na vida dele. A mulher dele se afastou dele porque ela não aguentava. Quando estava bem, estava tranquilo. Quando o homem passou no sofrimento, ela se afastou. Ainda falou com ele: amaldiçoa teu Deus e morre. E a palavra de Deus fala que Jó era o quê? Íntegro, justo, temente a Deus, se desviava do mal. 4 características de um homem. E para a Bíblia falar que o homem é íntegro, justo, temente a Deus, se desvia do mal, ele não era qualquer um. A palavra do Senhor diz que Jó era o maior do Oriente. Tinha gente com o olho gordo, jogando, fazendo mandiga para ele. Tinha gente que ficava com inveja. Por isso que nós temos que guardar a nossa vida diante do Senhor. Guarda o teu coração, guarda a tua vida. Para de falar para todo mundo, para de contar o que tu tem, porque senão você faz igual Ezequias, leva os babilônicos lá dentro do seu reino, aí depois Deus fala: olha o que tu fez, eu não mandei você espalhar, eu não mandei tu contar, porque tem gente que só quer aplausos, coloca a família dele toda hora no Instagram, coloca a vida inteira, e aí você vai ter invejoso, você vai ter gente que vai contra você, porque na palavra do Senhor diz que Satanás usou Saldeus. Primeiro foi Saldeus, que roubou os camelos e as ovelhas, e matou os servos dele. Depois veio o fogo do céu, beleza, matou os outros animais, as cabras, jumenta. Aí depois veio o quê? Veio os caldeus, e vieram e mataram seus servos e roubaram o restante que ele tinha. Aí depois veio um vento, que nos 4 cantos da casa do filho mais velho de Jó, derrubou tudo. Esse homem enfrentou o maior deserto da palavra de Deus. Esse homem, do capítulo 1 até o 42, nós vamos ver que ainda arruma 3 amigos que vão tentar ajudá-lo, mas não sabia ajudar. Porque quem pode te ajudar é só Deus. Quem sabe da tua luta é só Deus. Quem sabe do teu deserto é só Deus. Quem sabe do teu problema é só Deus. Então fala com ele. A Bíblia fala que ele tirou tudo de Jó. Como é que Jó era fiel, irmão? Hoje em dia você não pode falar nada, que o cara está querendo sair da igreja. Ah, eu não vou na igreja. Ah, porque eu fui maltratado. Ah, porque aconteceu isso. Você é uma turma de mela, rapaz. Jó não tinha isso não. Jó perdeu tudo e continua servindo a Deus. O mundo maltrata você o tempo todo. Por que você não fala mal do mundo? Da igreja fala mal. Que não foi mal bem tratado, que não gostou do culto. Ah, que o pregador não é bom. Ah, o louvor e não sei o que, não volto mais. Mas lá no mundo está sendo maltratado o tempo todo. E não reclama.
está sendo chicoteado o tempo todo e não reclama, está sendo destruído o tempo todo e não reclama. É porque nunca temeu a Deus, nunca amou a Deus, nunca serviu a Deus, nunca quer ver Deus e nunca vai ter uma experiência com Deus. É gente que não quer Deus, rapaz. Esquece, para de lançar pérola para porco. Jesus falou, para de lançar pérola para porco. Lança pérola, lança a palavra dele é rica, viva, eficaz, poderosa e que salva a nossa vida. Jó permaneceu fiel. Tem gente que não quer consertar, não adianta, deixa ele ficar no deserto, tem que ser no sofrimento. E Jó era justo e fiel. Não tinha homem como ele no Oriente. A palavra de Deus fala que ele atravessou esse período todo da vida dele, e foi muito tempo que ele teve úlceras. Pode ser um câncer, lepra, porque ele ficou totalmente debilitado. Esse homem, ele continuou adorando a Deus. Jó 1:20, e fala, e Jó pegou, deitou na cinza, jogou poeira na cabeça e adorou a Deus. A adoração, ele nunca tirou de Jó. A vida com Deus, ele nunca perdeu. Imagina se hoje você não pode ouvir nada, você não pode falar mais nada, que a pessoa quer ir embora. Imagina o sofrimento desse homem. Ele não largou a Deus. A palavra de Deus diz que ele foi fiel, e que Deus, ele atravessou aquele momento, aquele deserto, o problema da vida dele. E lá no capítulo 42 ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles te veem. Os meus olhos te veem, Senhor. Hoje eu conheço o Senhor. Ele falou, foi bom passar por sofrimento, porque agora eu estou na presença de Deus. João aproveitou o momento, ele cresceu espiritualmente. Deus deu 2 vezes mais de tudo que ele tinha. A palavra de Deus diz que veio 14 mil ovelhas, 6 mil bois, mais 1.000 jumentas e 1.000 juntas de bois para Jó. E 7 filhos e 3 filhas, as 3 mulheres mais bonitas da terra. E Jó, Deus deu 140 anos. Ele viu os filhos de seus filhos. A palavra de Deus é fiel. A palavra diz que Jó, ele prosperou e teve 2 vezes mais. A alegria voltou, o deserto passou, a bênção foi tão grande que fala que ele morreu igual Abraão, velho e cheio de dias. Ainda morreu com saúde, Mateus. Ele enfrentou o problema, o deserto, ele encarou de frente. Não adianta tu fugir do teu problema. Tem hora que tu vai ter que ser igual a Agar. Tu vai ter que voltar para consertar o que você fez. Porque quando tu não consertar, Deus não vai mudar a tua vida. A palavra de Deus diz que Deus teve um encontro com essa mulher, que o deserto é lugar de crescimento. Eu disse que o deserto é lugar de crescimento. Você quer ver uma coisa? Lucas 1:80. Está escrito como assim a palavra do Senhor? Que ele crescia e se fortalecia no Espírito e nos desertos, até o tempo dele aparecer a Israel. João Batista foi treinado no deserto. João Batista cresceu no deserto. João Batista tinha tanta autoridade que ele nem precisava ir em Israel. As pessoas iam até ele para ser batizadas. As pessoas iam até João Batista no meio do deserto. Não tinha que ficar pedindo para vir para culto, para vir, para estar presente, para buscar a Deus. As pessoas iam até João Batista. Ele foi criado no deserto. Ele viveu diante do Senhor. Não tinha homem nascido de mulher que foi maior do que ele. E quando ele estava preso, ele mandou aqueles 2 lá. Falou, vê se é Jesus mesmo. Não é porque estava com conflito emocional e nem conflito espiritual não, que ele conhecia a Deus. Ele fez isso foi para quê? Para os 2 discípulos falaram assim, vai embora meu filho. Vai seguir a Jesus, que o meu tempo já passou. Vai cortar minha cabeça. Segue ele, porque ele é o Salvador e ele é o Senhor. João Batista é o que diz, eu conheço o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a palavra de João Batista não era a palavra para amaciar ego, para ficar bonitinho, para os engomadinhos, para os perfeitinhos, não. A palavra dele era arrependimento, era salvação, libertação, pecado, inferno e céu. Era ou não era? Ele chegava para os fariseus e falou, raça de víbora. E todo mundo ia ter ele para ser batizado. Isso é poder, irmão. Isso é vivência com Deus, isso é experiência espiritual, isso é crescimento com Deus. Ele podia ouvir o que fosse, mas ele tinha coragem de falar. E todos iam até João Batista. Até quando ele foi batizar Jesus, Jesus falou, cumpre rapaz, faz o que eu estou te falando. Quando ele batizou, Jesus sai. Lá vem Jesus cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em Lucas 4:1 que Jesus cheio do Espírito Santo, ele saiu do Rio Jordão e pelo Espírito foi guiado para onde? Para o deserto. Foi ensinar para nós como é que vence tentação, como é que vence demônio, como é que vence o perigo, como é que vence o problema. 40 dias sem comer. E outra coisa, o jejum não enfraquece, o jejum fortalece. É porque tu não jejua mais, é porque tu não ora mais, é porque tu não busca mais, é porque tu não crê mais. Você acha que 10 minutos de Bíblia todo dia vai resolver a tua vida?
O diabo trabalha 24 horas, 7 dias por semana, para destruir a tua vida, a tua família. É por isso que a tua família está se arrebentando. E tu não está vendo. Você está com 10 minutos de Bíblia, um cultozinho da quarta-feira e de domingo. Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você aproveita para crescer? Você já está no sofrimento, meu irmão. Cai para dentro, glorifica, busca, ora, jejua, clama a Deus, lê a palavra, creia no poder de Deus nessa noite, amém? Você crê comigo nessa noite? Eu nem consegui falar da coitada da mulher, da fugitiva, da fuga, da H. Então nós vemos aqui que é lugar de crescimento. Em Lucas 3:2, Jesus fala o quê? Ele vai chamar João Batista e falar a palavra que veio a João Batista no deserto. Aí vem mais, vem aquele que clama no deserto. Deserto é lugar de cura, deserto é lugar de milagre, deserto é lugar de passagem, deserto é lugar de encontro com Deus, deserto é o lugar onde esse anjo achou um poço e foi até Agar e encontrou ela. Ela estava junto ao poço, só tinha um poço. Olha, Deus vai colocar um poço na tua vida, no meio desse deserto seu. Deus vai fazer sair água da rocha. Deus vai mandar comida do céu. Deus vai sustentar a tua vida. Essa roupinha surrada vai durar mais um tempo. A gasolina do teu carro vai sustentar mais um tempo. A bênção na tua casa, a provisão que Ele te deu, Ele vai te sustentar e vai te abençoar. Ele sustentou 5 milhões no meio do deserto. Você está com medo de quê? Ei? A palavra de Deus é isso aqui, é isso que é Bíblia. É ou não é? Ou eu estou errado? É isso que é a palavra do Senhor. Então nós vemos que deserto pode ser um lugar de encontro com Deus. É que tem muita coisa aqui. Se eu for falar, se eu entrar só em Filipe agora, imagina Filipe, imagina os pregadores de hoje, eu vou falar. Eu vou falar. Imagina, só querem palco, plateia, muito bom, dinheiro no bolso, 10 mil para pregar uma hora, 5 mil, não prega porcaria nenhuma, um monte de teologia furada, que quem não lê Bíblia come aquilo, aquela comida ruim, leva para casa e acha que é um grande pregador. Uma historinha, filosofia, passando a mão na cabeça de gente para ganhar dinheiro. Aí o povo gosta. Olha, Filipe foi o maior evangelista da palavra do Senhor. O único que tem título de evangelista, Wilson. Atos capítulo 21:8. Em Atos capítulo 8, a igreja estava sendo perseguida ao deserto. A igreja estava sendo assolada, chicoteada, crente sendo maltratado, roubando, entrando na invadida na casa dos crentes, tomando tudo que eles tinham, prisão, açoite, queimado vivo. Porque falava de Jesus. O que aconteceu? Ele estava Saulo lá no meio. Estevão tinha sido martirizado. Aí nós vamos ver que no último versículo 60 de Atos 7, ele fala, não lhes impute esse pecado. Quando espalha a palavra de Deus, quando vem a perseguição, o povo começa a se espalhar. O povo começa a caminhar para todo lado. Filipe, que era diácono, eles achou que era diácono. Aí não, ele era evangelista. Filipe era um daqueles que estava na missão dos 70. Porque ele sabia falar muito bem de Jesus, ele tinha poder na vida dele, ele sabia evangelizar, ele pregava. Filipe, ele operava com sinais e maravilhas. Na missão dos 70, quando Jesus deu poder e autoridade, voltou todo mundo feliz. Nós expulsamos demônios, Senhor. Tem gente sendo curado, nós gente sendo liberto. Aí Jesus falou, Fábio, fica calmo, não importa muito não. Vocês têm que preocupar que o teu nome está rolado lá no céu. O resto eu faço, é no meu nome. Aí Filipe estava lá. A palavra de Deus diz que Samaria chegou a ter 200 mil pessoas. Na época dele, eu não tenho certeza se é esse valor de número, mas era muita gente. Um povo misturado, a qual o judeu não convivia. Para ele, porque era tudo misturado. Desde a época do cativeiro assírio, 722 a.C. Nós vamos ver que Filipe, quando chegou lá, o homem sozinho evangelizou a cidade toda. Quase todo mundo converteu. Diz que havia alegria na cidade. Porque aonde Jesus chega, tem alegria. Aonde Jesus chega, tem salvação. Aonde Jesus chega, tem cura. Aonde Jesus chega, tem bênção. Aonde Jesus chega, tem poder. Aonde Jesus chega, tem palavra de Deus. E Filipe evangelizou. O homem pregava demais. Pregava e pregava e pregava. E era gente a coxa andando, paralítico levantando, morto ressuscitando. A palavra diz que havia alegria. Todo mundo, até o feiticeiro, o macumbeiro da cidade, o bruxo, ele foi lá e se converteu. Diz que Simão abraçou a fé, porque ele gostava de poder. Quando ele viu que Filipe estendia a mão, o pessoal começava a ser curado, ele falou, eu quero esse poder também. Diz a palavra de Deus que a história chegou em Jerusalém. Jerusalém enviou Pedro e João. E quando eles impuseram as mãos, todos foram batizados pelo Espírito Santo. Porque Filipe batizava em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que havia avivamento em Samaria. Olha só, vocês vão entender onde eu vou chegar.
Quando houve avivamento, que Filipe estava em Samaria, Deus olha para ele e fala: sai daí e vai para Gaza, no deserto. Irmão, eu duvido que esses pastores aí de igreja grande, que tem dinheiro e tem fama, se você falar para ele numa igreja pequena igual a nossa, se você falar para ele para um lugar pequeno, se você falar para fazer um culto no lar, se você mandar ele para um lugar onde tem gente pobre, eu duvido que ele vai. Se Deus falar com ele, ele não vai. Ah, pode contar 1%. Filipe largou a multidão. Filipe vivia bem. Ele estava bem alocado. Ele tinha dinheiro, ele tinha condição. A Bíblia fala que ele falou: desce, levanta-te e vai para Gaza. E no grego aquela palavra levanta-te, em Atos 8:26, é o imperativo. Falou: levanta e vaza. Levanta e vai. Levanta e mete marcha. Filipe foi. Quando Filipe foi, ele encontrou um eunuco só. E o homem estava lendo a Bíblia, o profeta Isaías, Wilson. E como é que Filipe sabia que ele estava lendo o profeta Isaías? Porque quando fala em Josué 1:8, meditar na palavra de Deus, é meditar em voz alta. É falar, repetir. E esse eunuco estava fazendo isso. Filipe escutou e falou: tu entende o que tu lê? Aí ele falou: não, então eu vou te explicar. Quando ele explicou, esse homem converteu. Esse homem era um funcionário da rainha de Candace. Candace era um título daquela mulher. A história diz que, através desse homem, toda a Etiópia conheceu Jesus. Por um homem só. Agora, olha a experiência de Filipe, a humildade. Ele largou Samaria, ele largou, vamos com as 100.000 pessoas que converteram, e foi para um lugar onde tinha uma pessoa. Isso que é o homem guiado pelo Espírito Santo, no meio do deserto em Gaza. Mas a palavra de Deus diz que quando ele batizou aquele homem, eles viram o primeiro pocinho de água de Ezequiel. No primeiro poço ele falou: eu quero ser batizado. Que crente é assim. Antigamente você evangelizava para batizar. Agora você tem que evangelizar depois de batizado. Batiza primeiro, que vai aceitar Jesus depois. Está invertendo as coisas, né? Está assim, não está, Rubinho? Fala a verdade. Meu Deus, para onde nós vamos parar? Mas é o seguinte: quando esse homem esteve ali, naquele lugar, e que ele batizou o eunuco, diz a palavra do Senhor, que o eunuco nem viu mais aonde que era, não sabia nem o nome dele mais, porque o Espírito Santo arrebatou. Só tem 3 homens na Bíblia que foram arrebatados. O primeiro foi quem? Enoque, porque andava com Deus. Segundo, Elias, porque fez a vontade de Deus. Já foi separado de Eliseu pelo redemoinho, o redemoinho de vento que levantou, e depois os carros e cavalos de fogo. Foi parar no céu. Nem experimentou a morte. Jezabel ameaçou ele, falou que em 24 horas matava ele. Até hoje até está procurando quem está no céu. Nem morreu, para a verdade. E aí nós vemos Filipe, o terceiro homem no Novo Testamento, foi arrebatado. Quando você obedece à voz de Deus, você tem experiências espirituais, sobrenaturais na tua vida, em nome de Jesus. Você crê comigo aqui nessa noite?